falou, não tem como as pessoas ainda não entenderem, não enxergarem que isso é uma doença, porque não é só uma gordura inflamada. Porque a pessoa fica falando de gordura, inflamado, gordura, tudo tá inflamado, não é? Muito além da gordura. Muito além. Tem muita coisa. E isso vai levar uma série de complicações ao longo da vida das mulheres que a gente só vai ver se a gente deixar isso acontecer. Por isso que eu acho que cada vez menos nós vamos ter progressão da doença. Porque a informação está disseminada, graças a Deus. Só que ainda a gente sabe muito pouco, né? Sim. Muito pouco. Ainda tem muito pra se assim, descobrir ainda tem muito só aquela ideia de que é o estrogênio, o estrogênio ocupado, é só e a menopausa. pico hormonal e tal. Como o Dr. Fábio até disse ontem na live, né, que a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Isso é muito real, né? Porque o que é verdade hoje, amanhã não é mais. Então, por isso que o médico ele tem que estar sempre atualizado. E no lipedema também, eu acho que vai chegar um momento em que a gente vai conseguir ainda definir realmente o que é o gatilho para essa doença. Porque, por exemplo, ontem eu atendi uma paciente que ela tem um grau bem elevado de lipedema, grau 3 para 4 ali, a gente ainda não conseguiu comprovar o 4, por conta de a gente precisa de um exame para confirmar a linfocintilografia. Mas ela é um paciente nulípara, quer dizer, nunca teve filhos, ela não faz uso de contraceptivo, né? Ela foi magra até os 27 anos, não identificou nenhuma mudança, tipo, foi morar fora de casa, nada. Então ela não teve um gatilho hormonal. Nenhum trauma. Nada. Corticoide. A única coisa que ela falou é assim, eu comecei a ganhar peso. Ela começou a ganhar peso progressivo, também não foi uma coisa da noite pro dia. E aí o lipedema. Então o gatilho, será que é só precisa ter um pico hormonal para ter? Ou se o ganho de peso, que ganha tecido gorduroso, e o tecido gorduroso é um órgão endócrino, a gente sabe que libera um monte de hormônio. Extremamente inflamatório. Exatamente. E esse ganho de peso por uma orgia alimentar aí, né? Que a gente sabe para ganhar peso de uma grande quantidade, a gente precisa comer bastante calorias a mais. E aí ela desenvolveu por isso. Então mostra a importância da manutenção do peso. Que é o mais importante. Mais importante ainda do que até... É um dos maiores gatilhos, né? O efeito sanfona e assim, esse negócio que a gente sempre comenta, de não deixar nossas crianças engordarem, de se atentar, na gestação come de tudo, depois eu emagreço, não dá pra brincar com isso. E o lipedema tem vários fenótipos, né? Então, assim, eu acho muito difícil. A gente não vai encontrar uma causa, um gatilho. Cada um tem a sua individualidade, porque são vários fenótipos. Tem as que são obesas, tem as que nunca foram obesas. Tem as que foram na gestação, tem umas que estão desenvolvendo na menopausa. Tem umas que começam a desenvolver porque quando descobrem o síndrome do ovário policístico. Então, são muitas. Tem gente que desenvolve com corticoide, né? Tem mulher que desenvolve pós-trauma. Quantas aqui já desenvolveram depois de uma cirurgia plástica? Então, assim, são vários fenótipos. Não dá pra você enrolar e colocar tudo no mesmo pacote e falar assim, lipedema é assim, funciona. Não. Tem o infantil, né? Tem intraútero, não tem? Que a gente conversou no outro. Que a mamãe tá lá intraútero e ela faz aquela, porque é uma doença epigenética. Faz ligar o gene, né? Liga e desliga. Ligou. Olha que dó. E por isso que a ginecologista, mais uma vez, gineco, tem que estar presente. Ginecoso, pelo amor de Deus. Cadê a doutora Beatriz Botelho, que eu tô esperando ela até agora aqui pra vir gravar com a gente podcast. Olha só, então o convite tá feito. Maravilhoso. Eu tava aqui pensando na insuficiência venosa também, porque é uma coisa que, assim, os sintomas, eles são muito parecidos. E se a gente não, por isso que a gente hoje pede um Doppler venoso e por isso que a gente conversa muito com os pacientes, porque se a gente não identificar o que está causando o sintoma para aquela paciente, você vai fazer um tratamento, não vai resolver o que está incomodando efetivamente, ela vai se frustrar. Exato. Então, eu já vi comentários assim de, eu tenho lipedema, eu tenho um peso nas pernas, fiz todo o tratamento e não melhorou nada. Fiz uma cirurgia e não melhorou. Por quê? Porque, na verdade, aquele peso nas pernas poderia ser por uma insuficiência venosa crônica que não foi tratada adequadamente. Então, tem um macetezinho no tempo para a gente identificar o peso, o inchaço. O que a paciente precisa pensar ou qual a resposta que ela precisa ter frente a esse sintoma para poder pensar em lipedema ou insuficiência venosa? Tem algo assim que a gente consegue usar de forma geral para clarear um pouco. Muitas vezes, na prática, essas características se misturam e a gente fica um pouco confuso, então o exame ajuda muito. Mas assim, de regra básica, aquela paciente que tem peso, inchaço, cansaço nas pernas,
dores no geral nas pernas que pioram ao longo do dia, que começa o dia bem e vai piorando ao longo do dia, chega no final do dia, tá muito mais intenso, associa a cãibras noturnas, porque cãibras noturnas está muito associada à insuficiência venosa. Essa paciente a gente pensa mais numa característica de insuficiência venosa. Agora, quando ela tem peso, sensação de inchaço, que ela não vai referir como sensação de inchaço, ela vai falar que incha, que tá inchado. Cansaço, logo que acorda, logo de manhã, que não tem essa piora progressiva ao longo do dia, a gente já vai pensar mais no lipedema. Quando a gente fala pra ela, e quando você para, deita, põe a perna pra cima, melhora? Melhora muito pouco. A gente vai pensar mais no lipedema. Essa é uma regrinha. Melhora bem. São questionamentos que a gente tem que fazer ativamente pro paciente para ter uma ideia se é um ou se é outro. Em relação ao inchaço, é muito importante perguntar, porque muitas vezes até mesmo o lipedema puro, ele pode dar uma piorada durante o dia, porque mesmo na paciente saudável aumenta a pressão venosa ao longo do dia, fica muito tempo de pé, acaba piorando daí a inflamação do lipedema. A gente pode perguntar para ela, mas quando você aperta a sua pele, ela fica um buraquinho? Que é o nosso sinal do cacifo, né? Ela geralmente vai falar que não. Então a gente pensa muito mais na inflamação do lipedema. E mais uma característica importante, quando ela refere esse inchaço, mais na localização onde tem mais gordura, onde a gente vê que nitidamente o lipedema está mais localizado naquela região, é mais do lipedema. O inchaço da insuficiência venosa é de distal para proximal, então é dos pés para cima, ele vai subindo. Aquele inchaço dos pezinhos. Você sabe que agora